Olá, seguidor e seguidora da página Pensamento e Fé. Hoje nós estamos aqui para continuar os nossos devocionais no livro de Provérbios, na nossa estrada para a sabedoria, e eu espero que você tenha sido abençoado por Deus através destes devocionais. Hoje nós vamos nos ater somente ao versículo 30 do capítulo 20, que diz assim: Os vergões das feridas, eles purificam o mal, e os açoites, eles limpam o mais íntimo do corpo. Nós já falamos anteriormente sobre a alegria cristã. Nós vimos que ela é uma ordenança e ela também é fruto do Espírito, como nos ensina o livro de Gálatas. Isso quer dizer que a tristeza ela não deve dominar a vida daquele que pertence a Cristo. Mas o fato é que a nossa vida ela está assim recheada de dores, recheada de sofrimentos também, recheada de desilusões, de planos frustrados, de perdas que nos doem o coração. Enfim, sofrimentos. Nós sabemos que nem tudo na vida são sorrisos, não é mesmo? Existe até uma canção que diz que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. E isso é verdade. O versículo que nós lemos, ele diz que muitas vezes as feridas que purificam o mal, as feridas purificam o mal e os açoites limpam. Outras versões diz que existem vergões que eliminam o mal. Essas são metáforas fortes, né? Nós podemos entender como sendo metáforas um tanto quanto pesadas. Porém, o ensinamento que elas nos trazem é muito profundo. Primeiramente, o que nós precisamos entender acerca desse versículo é que ele se aplica àqueles a quem Deus de fato ama. E o ensinamento que nós tiramos desse versículo é esse aqui. Existem sofrimentos que são benéficos, pois esses sofrimentos, essas dores, eles fazem parte do plano de Deus. Esses sofrimentos eles são amargos enquanto nós passamos por eles, mas os seus resultados eles nos fazem sermos pessoas melhores. E algo que nós precisamos entender é justamente isso. Por vezes, essas dores, esses sofrimentos, eles são correção do nosso Deus. E nós vamos pensar mais sobre isso no nosso devocional. O livro de Hebreus, por exemplo, no seu capítulo 12, ele nos ensina que o Senhor corrige a quem ama e que o Senhor também castiga a todo filho a quem ele aceita. O capítulo 12 ainda nos ensina mais. Qual é o filho em que o pai não corrige? Se essa correção não acontece, vocês são bastardos e não filhos. Olha que linguagem forte o texto nos ensina. Tim Keller, um grande autor, ao comentar esse trecho das Escrituras, ele diz que todo aquele a quem Deus ama passa por dificuldades. Nós podemos entender então que essas dificuldades elas são dadas intencionalmente pelo nosso Deus para que o seu plano maior prevaleça. Mas qual seria esse plano maior do nosso Deus? É justamente o plano que ele tem de fazer aqueles que pertencem a ele se tornarem a cada dia mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. E ao pensar nisso, meus irmãos, nós podemos entender uma coisa muito real. Por vezes o Senhor Deus irá nos quebrar. Isso é verdade. Por vezes Ele irá nos permitir e usar de situações complicadas, de dores, para tratar o nosso coração. Isso não é uma coisa ruim de forma alguma. A palavra é clara ao nos ensinar que isso acontece para que o nosso coração se volte para o que mais importa, ou seja, para o nosso Senhor Jesus. Ele irá nos corrigir quantas vezes for necessário, e nós podemos ter certeza disso. Por isso, nós podemos refletir nesse dia. Será que a nossa dor, será que aquilo que nós passamos hoje, talvez o nosso coração se encontre nessa situação hoje mesmo? Será que essa dor ela não é uma mensagem para que o nosso coração ele se volte para o lugar certo, para que ele volte para o eixo, ou seja, aos pés de Jesus? Pode ser que sim, né?
Os vergões das feridas, eles que acontecem pela correção e pela instrução do nosso bom Pai, eles purificam e eles eliminam o mal. Essas dores, essas feridas trazidas por ele, elas trazem alegria, elas trazem sabedoria e elas trazem salvação. Que nós possamos refletir então sobre essa mensagem, sempre sendo conduzidos pelo nosso Senhor. A nossa intenção aqui não é diminuir o sofrimento das pessoas, não é tratar com insensibilidade a dor, mas que nós possamos refletir, será que a nossa dor que nós sentimos é tratamento de Deus para que o nosso coração volte para o lugar certo, para que o nosso tesouro seja Jesus Cristo novamente? Que nós possamos pensar sobre isso e que a palavra do Senhor ela possa entrar no nosso coração, que ela possa transformar tudo que nós somos de fato e de verdade. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional.